Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Prosa Agro. Eu sou o César Castro, da consultoria Agro do Itaú BBA, e hoje o nosso assunto é a reforma tributária. E para a nossa prosa de hoje, nós temos a satisfação de receber o André Menon, que é advogado e sócio do escritório Machado Meyer, atuando nas áreas tributária e de agronegócios. O André esteve aqui conosco no final de 2023, na ocasião da aprovação da PEC da reforma no Senado, quando gravamos o episódio Tributação nas Empresas Agrícolas e Impactos da Reforma Tributária. Se você tiver interesse em ouvir esse episódio, que o André deu uma aula aqui para nós, basta procurar o episódio no feed do Prosa Agro nas principais plataformas de streaming, que postamos no dia 19 de dezembro de 2023. Obrigado, André, por ter vindo aqui, aceitado o nosso convite, para bater esse papo conosco sobre a reforma tributária. Imagina, César, é um prazer imenso estar aqui. Queria agradecer a você, o Itaú BBA, pelo convite. A reforma tributária, de fato, é um dos temas que a gente tem mais discutido, né, no momento. Ele afeta a tudo e a todos, porque no final do dia até nós, na cadeira de consumidores, seremos, de fato, bastante impactados. E falar sobre esse tema no chapéu aqui do agro é um prazer bastante grande, que é um setor que a gente tem bastante clientes, que a gente aprofunda bastante as discussões. Obrigado pela oportunidade. Nós que agradecemos. Recentemente, nós almoçamos juntos, né, André? E foi bem bacana que nós nos provocamos a repetir esse bate-papo de reforma tributária, porque passou, né, um ano nesse período, parece que o assunto esfriou, mas ele está super quente, né? O cronograma está seguindo, a gente tem algumas novidades recentes desse assunto, então eu achei muito oportuno a gente aproveitar o momento e dar uma revisitada e ver o que está acontecendo, o que tem de novo e que pode impactar o agronegócio. E como você colocou, né, a gente conversou sobre a reforma tributária quando a gente teve a edição da Emenda Constitucional 132. Então, se passou ali um tempo relativamente grande, né? Agora a gente tem a Lei Complementar 214, que é a lei que traz as discussões de direito material com relação ao IBS e à CBS, mas ainda existe muita coisa pendente, né, César? A gente tem a questão da lei complementar, do projeto de lei complementar 108, PLP 108, pendente de apreciação no Congresso Nacional. A gente tem as discussões relacionadas aos regulamentos que vão ser editados. A gente tem as discussões relacionadas aos layouts de documentos fiscais junto ao ENCAT. Então, muita coisa já foi editada, já foi feita, mas a gente ainda tem uma quantidade de material ainda pendente de aprovação bastante grande. O que deixa claro que, a despeito de ser um tema bastante importante, bastante interessante, ainda é um tema que precisa de um acompanhamento bastante grande, porque muita coisa ainda está por vir. Ótimo. André, então, só para colocar todos na mesma página, né, e trazer aqui o assunto, né, para o nosso início, né, a reforma foi promulgada em dezembro de 23 e trouxe mudanças significativas que impactam muito o agronegócio brasileiro. Houve a unificação de 5 tributos, né, o ICMS, o ISS, o IPI, PIS e COFINS, resultando na criação de 2 novos impostos, a contribuição sobre bens e serviços, CBS, e a competência federal e o IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços, que é de competência estadual. De lá para cá, o assunto avançou, nós tivemos algumas leis complementares, e recentemente, em dezembro de 24, o projeto de lei complementar 68, que regulamenta a reforma tributária, foi aprovado no Senado. O texto estabelece as regras para o IBS, e a CBS e o imposto seletivo. Você poderia nos explicar o que a lei complementar trouxe de novo para o setor agropecuário? Né? Recentemente, a Frente Parlamentar da Agropecuária diz que o produtor rural não será onerado. Então, é isso mesmo? Explica para nós. Olha, César, bastante coisa de novidade aqui quando a gente olha para o chapéu do agro, tá? Em grande medida, quando a gente olha, por exemplo, para o produtor rural, a ideia é que o produtor rural que tem uma receita até 3 milhões e 600, ele pode ser enquadrado como não contribuinte do IBS e da CBS. Então, ele não vai adquirir, aliás, ele não vai tributar as operações de saída dele, tá? Então, esse é um ponto, a priori, importante. E olhando para a operação que envolve o produtor rural, né? Se ele estiver no começo de uma cadeia, ele só vai ter a operação de saída dele. Mas, em grande medida, o produtor rural está no meio de uma cadeia. Então, ele tem alguns insumos que ele adquire e ele tem o produto que ele vende. Como é que a lei complementar pensou aqui na dinâmica? Nas operações de fornecimento para um produtor rural não contribuinte,
a ideia é que seja possível a aplicação de um diferimento do ICMS, ou seja, do IBS e da CBS. Ou seja, não vou ter impacto de custo tributário na tributação das aquisições do produtor rural não contribuinte. E nas operações de saída do produtor rural não contribuinte, o produtor rural, por ser não contribuinte, obviamente ele não tem o dever de tributar o IBS e a CBS, mas o adquirente, então, tem o direito de apropriação de um crédito presumido. A ideia é que haja uma neutralidade, considerando, inclusive, o cenário que existe hoje. Então, se a gente olha, por exemplo, o artigo 8º da Lei 10.925, que fala de PIS e COFINS, ele já dá um crédito presumido para as operações de aquisição de alguns determinados produtos, quando é feita de produtor rural ou cooperativa pessoa física. Então, a ideia foi tentar trazer uma neutralidade. O ponto é que, por ser uma lei nova, né, e por nós não termos ainda o regulamento, a gente não sabe se essa neutralidade, de fato, ela vai se perfeccionar. Por quê? Porque quando a gente olha, por exemplo, a lei complementar, ela tem uma previsão falando que, na saída do produto do produtor rural não contribuinte, pode ser calculado o crédito presumido, né, na aquisição, e esse crédito presumido ele vai ser definido considerando as alíquotas, né, os percentuais estabelecidos pelo próprio comitê gestor. Só que ele fala que, caso haja uma redução desse crédito presumido, né, dos percentuais de crédito presumido, vai startar o encerramento do diferimento. O que isso significa, na verdade? Né? Então, primeiro a gente não sabe se esse encerramento do diferimento vai resultar numa necessidade de pagamento por quem forneceu para o produtor rural não contribuinte, se vai resultar na necessidade de o produtor rural não contribuinte recolher algum valor ou não, ou se vai efetivamente resultar apenas uma redução do final do crédito presumido. E, independentemente desse ponto, a lei complementar também não traz uma disposição de o quanto vai ser encerrado desse diferimento. Porque se eu tenho, por exemplo, no ano de 2029, ali um crédito presumido de 12%, em 2030 eu reduzo esse crédito presumido para 11%, a consequência é o encerramento do diferimento. Mas é um encerramento integral? É um encerramento parcial? Isso não está claro na norma. Isso é algo que, de fato, o setor deve buscar que seja acolhido via regulamentação, que seja esclarecido via regulamentação, para que haja ali uma redação que seja aderente à operação e que não resulte em um acréscimo de custo para a cadeia. Isso olhando no chapéu do produtor rural não contribuinte. Quando a gente olha no chapéu do produtor rural contribuinte, a priori, as operações com insumos agropecuários estão sujeitos a diferimento do IBS e da CBS, até quando houver a venda para consumo final. Então, a ideia é que haja também uma neutralidade de cadeia até a mercadoria chegar no consumidor final, e quando ela chegar no consumidor final, eu vou poder fruir do benefício de redução de 60% das alíquotas de IBS e CBS. Então, a ideia, o setor agro, ele foi um setor muito discutido dentro da Câmara, dentro do Senado. A frente parlamentar ela foi bastante ativa com relação às discussões. A ideia foi, de fato, manter o setor como um setor incentivado, como um setor desonerado, exatamente pela essencialidade que existe, né, nele e visando não haver um acréscimo de preço ali para o consumidor na ponta. E me parece que isso foi, de fato, equacionado na lei complementar. A ideia é a gente, de fato, acompanhar se a regulamentação vai, de fato, prever, vai manter, na verdade, essas desonerações e vai aparar essas arestas para que a gente não tenha um reflexo, seja de uma judicialização, seja de uma majoração de custo na ponta. Perfeito. E, André, existe algum prazo para essa discussão ou ela segue nos próximos meses e até o ano que vem? A ideia é que os regulamentos eles sejam editados ainda esse ano. Tá? Então, a gente está com um prazo bastante curto. Quando a gente olha para a regulamentação que já saiu, eu tenho ali o PAT RTC2, que a priori seria responsável por discutir essa regulamentação até que sejam montadas os comitês gestores, mesmo os comitês gestores interinos. Tá? A ideia é que a gente tenha já montado o comitê gestor interino agora em maio, e esse comitê gestor interino é quem vai discutir o regulamento que deve ser editado até dezembro. Então a ideia é que no próximo ano a gente já tenha tanto a Lei Complementar 214, quanto o regulamento do IBS e a CBS e também a conversão do PLP 108 em uma outra lei complementar. Então a ideia é que este ano a gente tenha concluído toda a etapa legislativa e normativa para a regulamentação do IBS e da CBS.
Ok. André, como que está o cronograma de ações da implementação da reforma, né, pensando em todo o cronograma, e quais os pontos que você considera importante para o setor ter no radar dos avanços previstos? Quando a gente olha para próximos passos, como eu mencionei, a gente já teve, né, a emenda constitucional, a Lei Complementar 214, mas pende ainda o PLP 108, que está em discussão dentro do Senado Federal. Ele já foi analisado pela Câmara, foi para o Senado agora. A estimativa é que ele tenha uma conclusão de votação nos próximos 2 meses, volte para a Câmara e seja remetido para a sanção presidencial. Então, em 2, 3 meses, a ideia é que seja ainda nesse semestre ou no comecinho do próximo, a gente já teria concluído a fase com relação ao PLP 108 e até o final do ano a fase com relação à regulamentação. Tanto a regulamentação, considerando a elaboração dos regulamentos de IBS e CBS, quanto as questões das notas técnicas relacionadas às obrigações acessórias. As obrigações acessórias, inclusive, a gente vê uma proximidade maior de finalização, porque a gente teve essa semana a publicação de uma nova nota técnica que antecipou os prazos de entrada em vigor dos novos layouts de documento fiscal. Então, os novos layouts, a priori, entrariam em vigor em setembro, mas eles vão entrar em vigor, na verdade, em junho, como período de teste. Junho, note, alguns dias daqui para frente, né? Em período de teste, e daí sim, efetivamente, em outubro de 2025. Para daí, em janeiro de 2026, eles estarem já testados, validados, todos os ajustes efetuados, e ele ser o responsável ali pela apuração, ou ajudar na apuração do IBS e da CBS. Então, com relação a próximos passos, o que a gente visualiza é a conclusão do PLP 108, a conclusão dos regulamentos e a conclusão das notas técnicas com relação aos novos layouts, os novos campos dos documentos fiscais. Ponto de atenção para o setor de vocês, eu citaria a questão com relação ao veto presidencial que existiu com relação aos fundos de investimento. Então, originalmente, o fundo de investimento ele era considerado não contribuinte. Ele foi indicado na lei, no PLP 68 como não contribuinte do IBS e da CBS. E o fundo de investimento você tem o FII e o próprio FIAGRO, que é relevante para vocês. Só que quando o texto foi aprovado na Câmara, no Senado e foi remetido para a sanção presidencial, o presidente da República ele vetou o artigo que falava da caracterização do fundo de investimento como não contribuinte do IBS e da CBS. A justificativa de veto foi que isso, na verdade, corresponderia a um benefício fiscal, e o benefício fiscal não poderia estar na lei complementar, apenas são benefícios fiscais os que estão na Constituição Federal. Então, foi feito esse veto, né, e o Congresso teria um prazo até 5 de março para analisar esse veto, para derrubar o veto ou manter o veto. Esse prazo já se encerrou, a pauta do Congresso, a priori, segue trancada para que haja análise desse veto, e esse é um ponto importante, porque a Frente Parlamentar Agro, o setor de vocês, ele foi um setor bastante ativo, inclusive para a derrubada desse veto. E havendo a derrubada desse veto, o FIAGRO volta à categoria de não contribuinte. Então esse é um ponto que eu penso ser bastante importante. Outro ponto que eu penso ser importante para o setor de vocês é a questão de regulamento, porque muitas das matérias que estão sendo discutidas na Lei Complementar 214 são jogadas para regulamento. Então, a palavra regulamento, dentro da Lei Complementar, que tem um pouco mais de 500 artigos, aparece mais de 200 vezes. Então, a quantidade de matéria que vai ser objeto de regulamentação é muito grande. E para o setor de vocês, diversos itens vão ser, de fato, objeto de regulamentação, como, por exemplo, a discussão do crédito presumido, alguns requisitos específicos para a fruição de alguns benefícios indicados na lei complementar. Então, enfim, o regulamento, acompanhar esse regulamento e agir ativamente para esse regulamento ser aderente à operação de vocês me parece bastante importante também. Então, numa linha do tempo, eu falei que esses são os pontos que merecem maior atenção do setor de vocês, César. Excelente, André. André, no dia 16 de janeiro, né, deste ano, 25, foi regulamentada a Lei 214, 2025, que institui a reforma tributária do consumo, né, com veto de 15 vetos dos 544 artigos do texto aprovado no Congresso. A nova legislação substituirá gradualmente 5 tributos pela CBS e pelo IBS. E a transição terá início em 2026 e se estenderá até 2033. A alíquota padrão deverá ficar em torno de 28%, de acordo com o governo federal.
Há algo entre esses 15 vetos que você considera muito importante destacarmos aqui? E quais os desafios e adaptações você considera mais importante para as empresas terem em mente? Um dos pontos importantes, mais importantes, na verdade, para o setor que eu vejo, é a questão do fundo de investimento. Eu acabei falando um pouquinho nessa pergunta anterior, mas o veto presidencial ao fundo de investimento, em específico ao FIAGRO, ele foi relevante, bastante relevante para o setor de vocês. A ideia é que haja derrubada desse veto. Então, esse é o ponto que, com relação aos vetos, me parece que mais impacta o setor de vocês. A gente teve também uma outra alteração que foi vetada, que é com relação ao crédito presumido nas operações de aquisição de produtos de produtor rural não contribuinte. Na redação original, a gente tinha uma previsão que estipulava a possibilidade desse crédito presumido, mas trazia ali um ajuste para esse crédito presumido, considerando o percentual de operações que existisse, no mix de operações entre contribuintes que iriam fruir do crédito presumido e contribuintes que não iriam fruir do crédito presumido. Houve um veto presidencial também nesse artigo. A ideia é que esse artigo ele acabaria podendo ter um impacto com relação ao split payment, e daí foi vetado o parágrafo 4º, acho que do 182, e foi vetado especificamente nessa previsão do produtor rural não contribuinte. Aqui eu vejo um impacto, mas eu não acho que aqui a gente tem uma redução de benefício. Eu acho que esse ajuste ele visava trazer um esclarecimento com relação a uma métrica de recolhimento em razão do encerramento do diferimento, mas eu não vejo uma perda de benefício, eu não vejo um impacto de acréscimo de custo aqui. Quando eu olho para o FIAGRO, eu acho que é algo mais sensível para vocês. Esse eu vejo que era algo que a gente pode contornar. Então, esses são os dois vetos que me parecem mais relevantes para o setor de vocês. O primeiro, eu vejo com um certo otimismo a derrubada do veto. O segundo, eu já acho que é mais difícil. Perfeito. André, exportações. Esse é um tema super importante, né, para o agronegócio. A nova regra, ela garante que as exportações do agronegócio serão completamente desoneradas, né, continuarão, sem a necessidade de esperar pelo ressarcimento dos créditos, né, que hoje é uma dor. Você acredita que esse objetivo será respeitado, abrindo espaço para um crescimento ainda maior das exportações? César, eu penso que sim, tá? Quando a gente olha para o setor agro, como eu mencionei, a gente tem a possibilidade de aplicação de um diferimento nas operações com a maioria de produtos ali, né? Alguns estão fora desse diferimento, mas, enfim, os que estão dentro desse diferimento, ele permitiria que eu não tivesse a tributação até a chegada da mercadoria no consumidor, e num cenário em que existe a exportação desse produto, né? Antes da mercadoria chegar ao consumidor, eu faço a exportação, eu não teria qualquer acúmulo de crédito nessa cadeia, porque eu aplicaria diferimento em todos os elos e a imunidade da exportação no elo final. Quando eu não puder aplicar o diferimento, eu tenho uma previsão expressa de manutenção do crédito quando da saída do bem exportado. Então, as vedações da manutenção de crédito, na Lei Complementar 214, ela fala da operação de imunidade, mas ela excetua a operação de exportação. Então, mesmo num cenário em que não seja possível a aplicação do diferimento, a gente teria ali esse crédito garantido e quando da exportação eu poderia pedir o ressarcimento. Ponto importante que eu vejo agora também é que na vigência do regime atual, todo o valor que era recolhido a título de ICMS, por exemplo, ingressava nos cofres públicos estaduais. E, obviamente, compunha o bolo que era utilizado para pagar as despesas públicas. Então, quando era pedido um ressarcimento, talvez até em razão das exportações, o Estado ele não tinha dinheiro para fazer esse ressarcimento. Por quê? Porque ele já tinha gasto esse valor. Quando a gente olha para a redação proposta, para o ordenamento jurídico proposto, o dinheiro do IBS ele não vai mais entrar nos cofres públicos. Ele vai ser administrado pelo comitê gestor do IBS. Então, o dinheiro vai estar numa nuvem. O Estado, o município, ele não vai ter disponibilidade jurídica, financeira daquele valor, né? Então, no caso de haver uma exportação, me parece que esse ressarcimento ele vai ser muito mais garantido e ele vai ser muito mais rápido do que existe hoje. Então, o setor de vocês ele tem um benefício por conta do diferimento, que faria com que você não tivesse qualquer acúmulo de crédito, mas na eventualidade de um acúmulo de crédito, considerando que a imunidade da exportação dá direito à manutenção desse crédito, inclusive para pedir ressarcimento, o fato de hoje eu ter esse dinheiro nos cofres públicos e no regime proposto, eu não ter esse dinheiro mais nos cofres públicos, né, estar numa nuvem, eu acho que isso facilitará bastante o ressarcimento e vai, obviamente, impactar o fluxo de caixa das empresas do setor, garantindo ali um fôlego maior. Correto. André, outro tema sensível para o agronegócio, fundos estaduais, né?
Como ficam as contribuições estaduais para os fundos de infraestrutura e desenvolvimento, como o FETAB, no Mato Grosso, e o Fundersul, no Mato Grosso do Sul? Poderão os estados manter essas taxas até 2043? César, eu lembro que essa foi uma pergunta que você fez da última vez que eu estive aqui, e eu confesso que eu estou agora menos otimista com relação a um desfecho favorável aos contribuintes do que eu estava lá em 2023. E por quê? Não necessariamente, pelo menos não de modo direto, em razão da Lei Complementar 214, mas, como a gente mencionou da última vez, esses fundos eles eram objeto de discussão judicial. A gente tinha, inclusive, algumas ADIs que estavam pendentes de julgamento no Supremo Tribunal Federal, que analisavam especificamente a constitucionalidade desse fundo, em especial quando o pagamento desse fundo ele visava ali garantir direitos, como, por exemplo, a imunidade. Então, a gente tinha alguns fundos que estavam sendo objeto de discussão, que caso o contribuinte não pagasse esse fundo, ele não poderia aplicar a imunidade constitucional para exportação. Isso, para mim, era, de fato, uma inconstitucionalidade gritante. Mas o Supremo Tribunal Federal concluiu agora, no final do ano passado, o julgamento de todas as ADIs que existiam relacionadas a esse tema, e ele julgou desfavoravelmente aos contribuintes, porque ele entendeu que, já que a Lei Complementar 214 traz uma previsão para que esses fundos vigorem até 2043, né, possam ser reintroduzidos, reinstituídos até 2043, ele entendeu que o próprio poder constituinte estava validando a existência desse fundo. Então, as ADIs foram julgadas prejudicadas, né, foram extintas, exatamente porque houve a interpretação do Supremo Tribunal Federal de que a Lei Complementar 214 é uma outorga do poder constituinte ali com relação a essa constitucionalidade, essa possibilidade, essa legalidade. Então, de modo objetivo, os fundos que existem hoje, muito provavelmente, se não tiver qualquer viés específico de discussão, pela regra geral, vão ser mantidos, e a Lei Complementar 214 autoriza que eles sejam reinstituídos, desde que respeitada a mesma alíquota, a mesma base, né, até 2043. Então, da última vez que a gente conversou, eu fiz uma ponderação de vamos ver como que esse cenário vai se consolidar. Hoje, considerando que o Supremo Tribunal Federal julgou as 3 ADIs que existem sobre esse tema de modo desfavorável, considerando inclusive a redação da Lei Complementar 214, eu vejo como algo muito certo que vai haver a cobrança desses fundos. E nesses casos, outros estados poderiam ir no mesmo caminho, né, André? A manutenção do fundo é apenas para os estados que tinham legislação prevendo essa cobrança até março de 2023. Então, os estados que possuíam esses fundos até março de 2023 ficam autorizados a reinstituí-los. Os estados que não possuíam esses fundos até essa data não vão poder criar fundos novos. Então, você restringe o universo ali de possibilidades apenas aos estados que possuem esses fundos, mas todos esses, muito provavelmente, farão a migração. Ok. André, também falamos, né, na ocasião da nossa primeira conversa sobre os regimes de tributação, pessoa física e jurídica, né? Aqui eu acho que tem algo interessante, né? Porque embora a menor burocracia do regime de tributação para a pessoa física seja um atrativo, principalmente para pequenos produtores, e hoje de fato a carga tributária é menor para a PF, né, para pequenos produtores, isso irá mudar. Com a reforma, os produtores, mesmo pessoa física, passarão a contribuir com tributos sobre suas atividades como se fossem PJ. Muitos que antes estavam isentos de PIS e COFINS vão passar a pagar novos impostos, né, o IBS e a CBS. Ou seja, agora todos passarão a pagar tributos, aproximando mais os produtores pessoa física e pessoa jurídica. Tendo isso em vista, qual é a melhor escolha para o produtor rural? Pessoa física ou pessoa jurídica e por quê? César, quando a gente olha para a regulamentação da Lei Complementar 214, né, a regulamentação da reforma tributária, me parece que o gatilho que existe aqui entre produtor rural não é entre produtor rural pessoa física ou pessoa jurídica, mas sim produtor rural contribuinte ou não contribuinte. Por quê? Porque o produtor rural, pessoa física ou jurídica, que tiver ali um faturamento acima de 3.600.000, ele é contribuinte. Então, independe se ele está no chapéu de pessoa física ou jurídica, ele vai ser considerado contribuinte. E se ele tiver, então, se ele não conseguir alcançar esse limite,
ele não é contribuinte, independentemente de ser pessoa física ou pessoa jurídica. Então, o gatilho aqui para mim é exatamente esse limite de 3 milhões e 600. Então, se eu tenho mais de 3 milhões e 600 como faturamento, eu sou efetivamente contribuinte do IBS-CBS, estando no chapéu de uma PF ou de uma PJ, e se eu não alcanço esse valor, eu não sou contribuinte, independentemente de ser PF ou PJ. Na verdade, eu não sou contribuinte, é a possibilidade de eu ter a opção, na verdade, é a opção de eu exercer o chapéu de contribuinte, né? Porque eu posso, a qualquer momento, o produtor rural ele pode fazer uma opção para ser contribuinte. Essa opção vai começar a viger no primeiro dia do mês subsequente, mas se ele tiver acima de 3 milhões e 600, daí ele é contribuinte e ponto. Qual que é a diferença que eu vejo então, nessas duas alternativas? Se eu sou contribuinte, se eu estou no chapéu de uma PJ, fica muito mais fácil a escrituração de créditos, fica muito mais fácil a emissão de documentos fiscais, fica muito mais fácil eu ter acesso ao sistema, que vai ser o sistema gestado pela SERPRO, para verificação de créditos, de débitos, enfim, as obrigações acessórias pré-preenchidas. Então, acho que isso ficaria mais fácil. No chapéu de uma PF, eu confesso que para mim ainda é um pouco estranho, porque a despeito de a norma falar contribuinte, eu não sei se ela vai permitir o direito de crédito para a pessoa física. Isso acontece tanto quando eu estou falando do produtor rural, quanto também quando eu estou falando de regime imobiliário, por exemplo. Eu tenho gatilhos para regime imobiliário que, se a pessoa física tiver mais de 3 imóveis ou uma receita anual de R$240 mil, se me falha a memória, ela é considerada contribuinte na pessoa física. Mas o que significa? Essa pessoa física contribuinte, seja produtor rural, seja alguém que tem 3 imóveis e tem essa receita, ela vai poder apropriar crédito, ela vai ter acesso ao sistema da Receita Federal para fins de verificar os seus créditos, para fins de emissão de documento fiscal. Como é que vai ser coacionada? Eu tenho uma dúvida, César, de operacionalização do chapéu de contribuinte num produtor rural pessoa física, tá? Mas não me parece que isso represente uma redução da oneração da tributação. Se ele for contribuinte, seja PF, seja PJ, ele vai pagar a mesma coisa. Ok. E, André, e produtores que estão na fronteira, né, próximos, mas ainda não atingiram esse limite, né, pensando em eventuais dificuldades de crédito, faria sentido ele já se preparar para esse passo, né? Porque pode acontecer de um ano bom, os preços subirem e eles atingir esse limite e não estar preparado para isso, né? A ideia é sempre se preparar para o pior cenário, né? Se a gente está próximo desse limite, é importante que esse produtor rural ele veja as questões de obrigação acessória, ele entenda as questões da tributação, ele entenda a sistemática de eventuais créditos passíveis de apropriação, para que quando ele alcançar esse gatilho, e já que ele vai precisar ser no primeiro dia do mês subsequente, aquele que rompe essa barreira, é importante que ele consiga então fazer, já ter isso internalizado, para que ele não tenha aqui um prazo de adaptação que pode representar para ele um descumprimento de alguma obrigação acessória ou eventualmente um descumprimento de obrigação principal, né, e daí resultar em uma autuação fiscal. O gatilho é 3 milhões e 600. Se você rompe esse gatilho no primeiro dia do mês subsequente, se você rompe esse gatilho em menos de 20%, daí só no ano posterior. Então, em menos de 20%, você até teria um prazo maior de adaptação, de adequação, na verdade, mas é importante que a gente consiga já olhar para as obrigações principais e acessórias, verificar a forma de apuração, porque se a gente se mantém no chapéu de não contribuinte, muito que bem, mas se a gente rompe esse limite, é importante que a gente saiba como operar como PJ contribuinte, né? Ou como PF contribuinte. Perfeito. André, uma última pergunta. Fala-se que os produtos que compõem a cesta básica nacional terão alíquota zero dos novos tributos, né, o que busca tornar os alimentos mais acessíveis à população. Havia uma discussão lá atrás, né, sobre quais produtos entrariam nessa cesta, porém a Lei Complementar 214 incluiu 26 grupos de alimentos essenciais, diversos deles, arroz, feijões. Eu lembro que alguns estavam num certo limbo, né, não sabia, agora isso está bem definido. Você enxerga riscos de redução desses produtos nessa lista de essenciais? A gente teve uma discussão muito grande no Congresso Nacional, César, por conta da inclusão da carne na cesta básica. Acho que você vai lembrar, né? A ideia, quando a gente olha para a Emenda Constitucional 132, ela já previa ali uma cesta básica nacional. Essa cesta básica nacional, ela, a priori, ela iria garantir
uma alimentação saudável para a população, respeitada as diferenças regionais. Então, as diferenças do Nordeste, Sul, Sudeste, Norte, alimentos específicos para cada uma dessas regiões, a priori, teriam ali, seriam acolhidos nessa lei, nessa Cesta Básica Nacional. Quando a gente olha para a Lei Complementar 214, eu tenho 2 pontos. O primeiro ponto é a questão da redução a zero. Né? Eu tenho ali no anexo uma indicação expressa de quais seriam os produtos passíveis de aplicação dessa alíquota zero, dessa redução de 100%. Apenas na subsunção exata de descrição e NCM eu poderia aplicar essa redução. Mas eu tenho também uma previsão de uma avaliação quinquenal. Ela é para todos os regimes diferenciados. Lembrando que a gente tem regime diferenciado, cesta básica, parque de diversão, medicamentos, enfim, diversos outros ali além da cesta básica. E eu tenho um artigo que fala que, a depender ali do quanto que está sendo desonerado com relação a esses regimes diferenciados, em específico da cesta básica, é possível uma revisão quinquenal para verificar se efetivamente essa desoneração está fazendo frente aos objetivos da Cesta Básica Nacional. Por que eu falo que esse artigo é importante? Eu penso que esse artigo é importante, primeiro porque já é uma previsão de revisão, de 5 em 5 anos. Tá? Segundo, porque um dos drives da Cesta Básica Nacional é que os alimentos consumidos pelas famílias de baixa renda estejam ali dentro, então pode ser que haja uma flutuação com relação a isso. E ainda, a gente não pode esquecer que todos os regimes diferenciados, né, eles representam uma desoneração e eles impactam na alíquota de referência. Então, se a gente lembrar da discussão que teve lá atrás pela inclusão da carne na cesta básica, a inclusão da carne e a alteração do regime imobiliário representou um acréscimo de 1,5 percentual na alíquota de referência. Então, são pontos muito relevantes que impactaram muito a alíquota e que muito provavelmente vão fazer com que a gente tenha a maior alíquota do mundo de BS-CBS. Então, essa revisão, eu vejo ela como um risco real para, eventualmente, redução de alguns pontos que existam. Obviamente, eu não acho que a gente vai ter uma redução do arroz, feijão e de outros itens, mas me chama muito a atenção essa questão da carne, porque ela foi muito discutida, ela já não era da cesta básica, ela foi um pleito que foi aprovado e incluído, mas ela representou um aumento de 1,5 percentual. A depender de o quanto, né, que essa avaliação quinquenal veja de impacto dessa inclusão, pode ser que a gente volte e exclua a carne ou exclua algum outro item da cesta básica. Então, a própria lei complementar já tem essa previsão de gatilho de uma avaliação quinquenal e a ideia é que essa avaliação leve em consideração critérios de efetividade para verificar a aplicação correta do benefício. Se não estiver sendo efetivo, a ideia é que seja subtraído. Perfeito. Tem alguns produtos, né, André, que tem redução de 60%, né, da alíquota, né? Crustáceos, moluscos, leite fermentado, sucos, polpas de frutas. Então, eventualmente, essa lista ela pode sofrer algumas alterações. Pode. Eu tenho a cesta básica nacional, com uma redução de 100%, e eu tenho produtos destinados à alimentação humana, que eu tenho uma redução de 60%. Então, eu tenho anexos específicos na Lei Complementar 214, e por isso que eu falei de uma identidade perfeita de descrição e NCM. Bom, André, foi muito esclarecedor. Algum ponto aqui que nós não tratamos que você acha que é importante a gente trazer, né? Lembrando que esse assunto vai continuar, nós certamente vamos continuar acompanhando e vamos continuar também te procurando para aprender um pouco mais. Então, faça suas considerações finais e, por favor, me corrija algum ponto que eu possa ter esquecido. Imagina, César, foi ótimo. Queria agradecer, de fato, o convite. É um prazer enorme discutir sempre esse tema com vocês. Eu tenho alguns pontos de atenção, porque, na verdade, são 2. O primeiro é que aqui a gente fez um recorte do setor agro. Mas o setor agro, ele representa uma fatia da operação das empresas. As empresas têm outras operações, como, por exemplo, operações financeiras. A receita financeira, ela vai estar sujeita a uma tributação diferente. Né? Regime financeiro, o sistema financeiro, ele tem uma tributação, um regime específico de tributação, e ele pode representar crédito a partir de agora. Então, meu ponto aqui é deixar claro que a gente tem que analisar, obviamente, o setor agro, mas o setor agro, ele, por vezes, ele está dentro de um arranjo que tem ali também outras operações.
essas outras operações devem ser analisadas, porque a tributação da Lei Complementar 214, ela é fatiada considerando a operação realizada. Então, operações financeiras são sujeitas a um tratamento, operações do setor agro estão sujeitas a outro tratamento, e a ideia é que, numa não cumulatividade ampla, inclusive as empresas possam apropriar crédito do sistema financeiro. Então, acho que é importante uma análise macro de todas as operações performadas pelas empresas, tá? Não apenas enquadrar a empresa dentro de uma caixinha e tributar apenas aquela caixinha. Então, esse é um primeiro ponto. E o segundo ponto é um ponto de atenção, porque a gente já teve publicada a Lei Complementar 214, mas falta muita coisa ainda. E como ainda falta muita coisa, a gente ainda tem muito espaço de ação. A ideia é que a sociedade ativamente haja para que tenha uma legislação que seja aderente à operação das empresas. E essa ação ela pode se dar, seja mediante uma alteração via um PLP novo na Lei Complementar 214, seja via alteração do próprio PLP 108, que está para ser aprovado na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional, desculpa. Então, o meu segundo ponto aqui é que as empresas que não se sentirem, as empresas ou setores que não se sentirem acolhidos pela Lei Complementar 214, ou entenderem que existe ainda algum ponto que mereça ser discutido, a gente tem espaço para isso. O Machado Meyer, inclusive, a gente está discutindo alguns setores dentro do Congresso Nacional. Então, esse continua sendo, eu lembro que eu falei isso na nossa primeira fala, esse continua sendo um momento histórico. É um momento que a sociedade pode construir, conjuntamente com o Congresso Nacional, uma legislação. E isso continua sendo possível ainda, porque a gente, a despeito de ter tido a publicação da Lei Complementar 214, ainda pende a publicação de uma outra lei complementar, ainda pende diversos outros PLPs para serem analisados, ainda pende o regulamento, ainda pende o layout de documentos fiscais. Todas essas alternativas aqui são portas abertas para que a sociedade consiga agir ativamente e buscar uma redação de um novo ordenamento jurídico aderente à nossa realidade. Muito bom, André. Então, o momento é de ficar atento, acompanhar as evoluções e questionar, né, e negociar, né, porque Exato. esse é o momento, porque parece que toda a sociedade está esperando o início, mas muita coisa é agora que é o momento de discutir e de Exatamente. ajustar A gente não precisa esperar o início de alguma coisa. A ideia é que a gente haja para que quando eu tiver esse início, seja já um início aderente, ou seja, um início que não vá incentivar uma judicialização, seja um início que não vai gerar um impacto de majoração de custo ou impacto de discussão de algum setor estar dentro ou fora de um benefício, uma discussão de isonomia, enfim. A ideia agora é olhar para o que nós temos, olhar inclusive para o cenário proposto, né, da Lei Complementar, do PLP 108 e tentar, de alguma forma, agir para tornar a legislação aderente. E aí a gente está à disposição para auxiliá-los com relação a esse tema também. André, então é isso, ficamos muito gratos aqui pela sua presença e para quem está nos ouvindo, né, e nos assistindo, como te encontrar, né? Qual é a melhor maneira de te encontrar? César, de novo eu queria agradecer a oportunidade, estou super à disposição para conversar sobre esse tema, então basta buscar André Menon no site do escritório Machado Meyer, sou sócio da prática de tributário, ou então no meu LinkedIn, André Menon também, estou à disposição para conversar com qualquer um que precise discutir essa matéria. Muito obrigado, André. Esse foi mais um episódio do Prosa Agro. Dessa vez nós discutimos a reforma tributária, a segunda vez que nós temos aqui o André trazendo luz para esse assunto tão importante para o agronegócio. E conheça outros episódios do Prosa Agro, nós temos um conjunto bem grande de editorias. Recentemente nós iniciamos o Prosa Agro Análises, que nós fazemos análises das principais commodities agrícolas, e eventualmente temos o Prosa Agro com convidados, esse que o André está aqui conosco, nos brindando aqui com uma atualização sobre a reforma tributária. Espero que vocês tenham gostado, um abraço e até a próxima.